Fala galera do oitavo E! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, seguinte, a maioria de vocês foram meus alunos ano passado, tá? Tudo bem? Então, eu me senti, né, à vontade para fazer uma acolhida com vocês. Como nós ainda não podemos nos encontrar, como nós ainda não podemos estar juntos dentro da sala de aula, resolvi fazer uma pequena videoaula, um pequeno vídeo para dizer que é muito bom estar com vocês, é muito bom que nós possamos nos comunicar de alguma forma, né? Que o ano que está se iniciando é um ano de transformação, é um ano de mudança, né? Que o ano letivo de 2021 seja um ano abençoado, que logo, logo nós possamos estar juntos novamente, dentro de sala de aula, aprendendo uns com os outros, né? Porque eu também aprendo muito com vocês, eu gosto muito de estar junto com vocês, aí vocês são uma turma abençoada, a maioria de vocês está comigo desde o sexto ano, né? Então, no ano que vem vocês já estão indo embora da escola, já vão para o ensino médio, né? Cada um seguindo a sua vida. Mas no que nós pudermos fazer para ajudar, aqui nós estaremos. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Essa primeira atividade é uma atividade diagnóstica. O que é uma atividade diagnóstica? Nós vamos verificar o que vocês conseguiram aprender, né? O que vocês conseguiram assimilar dos assuntos do ano passado para cá. Tá? A professor foi pouco, a professor teve pandemia, eu não consegui aprender muita coisa. Tudo bem, gente. Todos estamos cientes das dificuldades. Todos estamos tendo muita dificuldade também, não só vocês. Aí aqui fica o meu aviso para os pais, tá? Se os pais puderem colaborar, contribuir, estar presente junto com seu filho nesse momento difícil, tá? Estejam juntos, porque a ajuda de vocês é fundamental, tá, gente? Então vamos lá. Do que nós estudamos ano passado, nós vimos algumas características do território brasileiro. Basicamente, nós falamos sobre o Brasil. Tá? O sétimo ano, no assunto de geografia, no sétimo ano, fala-se somente sobre o Brasil. Sobre as características físicas, sobre as características da população, localização do território. Nós nos ambientamos com o nosso país. Tudo bem? Então, o primeiro assunto que nós trabalhamos foi justamente a localização do território brasileiro. Como assim, professor, localização do território brasileiro? Nós aprendemos aonde o Brasil está no planeta. Tudo bem? Em relação aos hemisférios, em relação às zonas térmicas, porque no Brasil, aqui na região norte, aqui em Abaetetuba, nos meses de julho nós estamos com calor aí de quase 40 graus, 37, 38 graus. E lá na região sul do Brasil, lá em São Joaquim, lá na Serra Gaúcha, a população tá nevando, tá todo mundo com frio, tá todo mundo agasalhado. Por quê? Porque o Brasil tem uma dimensão territorial enorme, uma dimensão territorial muito grande, que essa diferença entre latitude, o que é latitude? É a distância em relação à linha do Equador, né? Ela traz características peculiares para o nosso país, tudo bem? Então, em relação aos hemisférios, como você pode observar aí na página 11 da sua apostila, o território brasileiro ele está localizado na sua maior parte, a maioria do território brasileiro, a maior parte do território brasileiro se encontra no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Ah, professor, mas ainda tem uma parte do Brasil que fica no hemisfério norte? Sim, uma pequena parte ali, uma parte do Amazonas, uma parte de Roraima, do Amapá, tudo bem? Até porque a linha do Equador passa bem em cima da cidade de Macapá. Então, uma parte do estado do Amapá, de Roraima e do Amazonas fica acima da linha do Equador. Mas a maior parte do território brasileiro fica ao sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, fica no hemisfério ocidental ou oeste, tá? A oeste do meridiano de Greenwich. Então, a princípio, o território brasileiro fica em sua maior parte no hemisfério sul e no hemisfério oeste ou hemisfério ocidental. Tudo bem? Em relação às zonas térmicas, o Brasil, mesma situação, ele está em sua maior parte dentro da zona tropical,
ou seja, entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Mas nós temos ali a linha do Equador que passa na região norte do Brasil, deixando essa região com o clima equatorial. Tudo bem? A maior parte do Brasil está dentro do clima tropical. E nós temos a parte sul do Brasil, ali, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, em uma região subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Tudo bem? É por isso que em julho, aqui em Abaetetuba, próximo à linha do Equador, nós estamos fervendo com 40 graus, né? 37, 38, 39 graus. E lá no sul do Brasil, lá em São Joaquim, estamos com -1, -2 graus, por causa da extensão territorial e a localização das zonas térmicas do nosso país. Tudo bem? Ainda na apostila, essa apostila foi uma apostila bem resumida, foi um resumo de alguns assuntos que nós trabalhamos ao longo do ano passado. Nós vamos falar sobre os aspectos demográficos do Brasil. O que são os aspectos demográficos? É a parte da população. Nós vamos falar sobre a população brasileira. Demografia é o estudo populacional. Vamos ver as características da nossa população. Tudo bem, galera? Então, o que acontece? De acordo com o censo de 2017, o que é um censo? É um levantamento, né? É um levantamento populacional. Número de população, as características da nossa população, né? É um levantamento populacional. Então, o censo oficial seria em 2020, mas devido à pandemia não ocorreu em 2020. Os dados de 2017 é uma estimativa do IBGE. Não houve censo em 2017, então um censo populacional. Houve um censo agropecuário, mas o censo populacional só ocorrerá nesse ano, 2021. O censo oficial seria em 2020, em virtude da pandemia, foi transferido para 2021. Então, a estimativa do IBGE para 2017 era de 207 milhões de habitantes. Tá? E essa população está dividida de que forma? Essa população está igualmente dividida ou desigualmente dividida. Se nós formos analisar o mapa populacional do nosso país, nós vamos ver que a maior parte da população se concentra na região litorânea. É de onde se iniciou o processo de ocupação do nosso país. Tá? Então, a densidade demográfica, que é a distribuição de população por quilômetro quadrado, ela se concentra no litoral brasileiro. Tudo bem? Então, se nós formos analisar o número de habitantes e a extensão territorial do Brasil, o Brasil ele vai ter uma característica. Que característica é essa? O Brasil vai ser um país populoso, porque tem acima de 100 milhões de habitantes, mas vai ser um país pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa. Nós temos algo em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Comparado com outros países, como o Japão, por exemplo, que tem acima de 100 milhões de habitantes e tem uma densidade demográfica acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Chega a 300 e poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil tem essa característica. Né? Uma característica da população é ser diversificada, porque nós somos miscigenados, né? Europeus, africanos, indígenas, e nós temos também essa concentração populacional no litoral e essa densidade demográfica baixa. Tudo bem? Além disso, nós falamos sobre a industrialização e a urbanização brasileira. A industrialização e a urbanização, elas estão diretamente ligadas. Por que diretamente ligadas? Porque quando a indústria começou a se estabelecer, ela se estabeleceu nas cidades. Tá? Então, como as indústrias se estabeleceram nas cidades, muitas pessoas saíram do campo e foram em direção à cidade em busca de trabalho. Tá? A indústria é o quê? É a utilização das máquinas dentro do processo produtivo. É a instituição da fábrica como uma unidade de produção. E antes do Brasil se industrializar, a principal atividade econômica do Brasil era a agricultura. Uma agricultura de exportação.
em que o carro-chefe dessa agricultura de exportação era o café, tudo bem? E esse cultivo do café, eles deixavam duas cidades de importância nacional. Essas cidades são até hoje, né? É Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Rio de Janeiro era a capital do país e São Paulo era onde tinha o Porto de Santos, de onde escoava a produção do café para o mundo inteiro. Então, essa implementação da fábrica, essa implementação das primeiras indústrias, ocorreram justamente, né, nas cidades que tinham maior estrutura, que era Rio de Janeiro e São Paulo. Daí em diante, o processo de industrialização foi se expandindo para o Brasil, no processo de descentralização industrial, mas ainda hoje as principais indústrias se encontram nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, tudo bem? Que são as capitais financeiras, as capitais econômicas do nosso país. A capital administrativa é Brasília, mas as principais indústrias, os principais meios de produção se encontram no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente em São Paulo. Tudo bem, gente? Até a próxima, fiquem com Deus e um grande abraço.